Olá, tudo bem? Como é que estão todos por aí? Vamos para mais uma aula de hoje, que é Geografia. A nossa aula hoje é o quinto tema de Geografia, População Brasileira. Nós vamos começar aqui observando a capa, a ilustração da capa, né? As imagens. Observamos as diferenças entre as pessoas retratadas aqui na capa. Tipos de rostos, idade, características físicas, e percebemos que o nosso país é muito diverso em sua população, pois somos brancos, negros, indígenas, mestiços, entre outros, com diferentes tons de pele, cabelos e jeitos de viver. Então aqui nós temos várias etnias, né? Vários jeitos diferentes de viver, costumes, né? Nós somos diferentes um do outro. Indo para frente aqui, ó, na página 3, tem a roda de conversa. Na roda de conversa, tá falando já de alguma cultura aqui, ó. Observe as ilustrações da página de abertura deste capítulo. Foi o que a gente observou lá, né? Que representa a população brasileira. Né? Depois faça o mesmo com as imagens abaixo. A seguir responda as questões. Aí vocês já tem questões para responder aqui. E aqui na página 4, aqui, ó, aspectos da população brasileira. A população mundial conta com mais de 7,6 bilhões de habitantes, com culturas e características próprias. A população brasileira é uma das maiores e mais diversificadas do mundo. Aqui vocês têm um gráfico que está representando o total de habitantes dos países mais populacionais do mundo, os mais populosos do mundo. Aqui está especificado que a população brasileira é formada por diferentes etnias, resultando em características físicas e aspectos culturais bem diferentes. Né? A gente já viu isso lá na capa, né? Então, na página 4, que é essa aqui que tem esse mapa, no Brasil, quanto nós somos? Olha ali a bandeirinha do Brasil que está indicando 207.847.528 habitantes. Então nós somos o quinto, né? Qual o número de habitantes do Brasil? É aquele ali, né? Onde eles vivem no Brasil. Há lugares mais povoados que outros? Sim, tem países que é mais povoado, um tem mais população que o outro. O país que mais tem população no mundo é a China. Tem 1.376.048.943 habitantes. Depois a Índia, que também tem 1.311.050.527 habitantes. Aí vem os Estados Unidos com 321.773.631 habitantes. Aí vem a Indonésia com 257.563.815 habitantes. Aí vem o Brasil com 207.847.528 habitantes. Isso quer dizer o quê? Nós somos o quinto mais populoso do mundo, né? Aqui na outra página, na página 5, nós temos população brasileira é predominantemente urbana, na cidade, né? A maior parte da população, onde é que ela vive? Na cidade. Não é o tamanho do Brasil, né, que diz que o Brasil é mais populacional, porque às vezes tem países que são grandes na extensão, mas a população é menor, e tem países que tem uma extensão maior, né, e tem menos população. O fato de um país possuir grandes dimensões territoriais não faz com que ele seja populoso. Então, nem todos os países que têm uma grande extensão territorial é populoso, né? Olhem o mapa que tem aqui, ó. Vai ter um mapa aqui embaixo, ó. Distribuição da população.
Olhem o mapa, o título e a legenda, que tem um título, Brasil, distribuição da população. Esse mapa foi feito em 2014, né? Daí tem o título, que está ali em cima no verde ali, né? A legenda está aqui embaixo, vocês estão vendo aqui embaixo que tem aqui as cores indicando onde está a população, né? Está indicando as cores certinha. São fontes de cores que indicam onde tem mais população. Localização e da onde foi tirada também essas informações. Também tem aqui embaixo explicando de onde foi tirada. As diferentes cores indicam maior ou menor concentração de habitantes. Onde se concentra, onde tem mais população e onde tem menos, né? Concentração. As cores mais escuras sinalizam uma maior concentração de pessoas. As mais claras, menor concentração de pessoa, tá? Ali já dá pra ver pela cor. Aqui não dá pra ver muito bem, mas lá no livro de vocês dá pra ver bem certinho as cores. Aí tem algumas atividades aqui pra vocês fazerem. Aí lá na página 6, aqui a formação do povo brasileiro. Nosso país é composto de diferentes povos, como indígenas, portugueses, africanos e outros imigrantes que vieram para o nosso país. A cultura indígena tem forte presença em nosso cotidiano. Por exemplo, nas muitas palavras que usamos, né? Nas palavras que nós usamos até hoje, dá para ver que tem a influência da cultura indígena, né? No nome das plantas, dos animais, de alguns animais, até mesmo nomes de municípios, como Curitiba, Cuiabá, nomes de estado como Amapá, Tocantins, etc. Os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil. Existiam mais de 1 milhão. Existiam mais de 1000 etnias com costumes, línguas e tradições diferentes, somando mais de 4 milhões de indígenas. Eles imaginavam na época da colonização, quando eles chegaram aqui, quando eles começaram a colonizar o Brasil, que aproximadamente existia mais de 4 milhões de indígenas aqui no Brasil. E mais de 1000 etnias, né, diferentes, com costumes diferentes. Mais de 1000 tribos com a língua diferente, né, religião, costumes diferentes. A chegada dos colonizadores portugueses trouxeram doenças como gripes e mais outras doenças que não tinham aqui, né? E guerras, o que fez com que muitos indígenas morressem e quase desaparecessem. Então desapareceu quase tudo, né? Hoje existem leis que protegem as terras indígenas, mas é preciso resgatar essa cultura e valorizar seus descendentes para que essa parte da história não seja esquecida. Então, mesmo que existam leis, né, a gente tem que, através dos descendentes desses índios, né, existe a cultura deles ainda, eles têm que manter a cultura deles, né, para que essa parte da história não seja esquecida, porque ela faz parte da nossa história, da história do Brasil. Aqui nós vamos ter aqui na página 8, ó, mais um mapa aqui, ó, que está falando de demarcação das terras indígenas. Então, agora existem leis, né, que marcam onde tem os indígenas, onde é território demarcado pelo governo, que foi colocado que essas terras seriam dos índios, né? As terras indígenas demarcadas. O título lá do mapa é Terras Indígenas Demarcadas. Isso em 2010 foi feita a pesquisa. Depois vai ter um outro mapa informando a distribuição de terras no Brasil. Aqui os índios trabalhando e onde eles moram, né? População indígena atual. Daí vai ter a distribuição das terras indígenas aqui, ó. É como se esse círculo aqui representasse o Brasil. A região norte é a maior parte do círculo. Então é a região norte onde tem 54% que é dos indígenas, território demarcado, né? Distribuição de terras, ó, 54%. Porque eles têm 12%, né,
Também foi possível identificar a demarcação de 505 terras indígenas, representando 12,5% do território brasileiro. Então, este círculo, ele representa uma parte do Brasil, 12,5%. E dentro desses 12,5%, 54% que são terras indígenas está na região norte. 11%, a parte roxa ali, ó, está na região nordeste. 19%, que é aquele azul ali bem clarinho, um verde clarinho, é a região centro-oeste. 10% é a região sul, é aqui onde nós moramos, na região sul. E 6% é na região sudeste. Então, a parte maior, né, onde mais tem índio no Brasil hoje é na região norte. Também por causa da floresta Amazonas, que favorece muito o habitat para eles, né? Esses índios, eles eles moram mais em florestas, né? Que estão acostumados para eles conseguir manter os costumes deles, né? Tem muitos índios ainda que ainda estão aguardando, né, demarcação de terras do governo, que ainda não conseguiram. Depois vocês têm atividades para fazer aqui, né? Aí nós temos aqui, na página 11, vai falar das chegadas dos africanos daí no Brasil, né? Por 30 anos consecutivos, os portugueses tiveram grandes lucros com a exploração e comercialização do pau-brasil por toda a Europa. Então, os 30 primeiros anos que eles ficaram aqui no Brasil foi só para tirar pau-brasil, né? Então, eles começaram um novo ciclo. Em 1530, eles iniciaram um novo ciclo, que era a cana-de-açúcar, a produção de cana-de-açúcar. Começou a vender no Brasil. Ó. Com a chegada dos africanos, a migração dos africanos para o Brasil não foi amistosa. Eles foram forçados a sair da sua terra natal, lá da África, né? Cruzando o Oceano Atlântico em navios sem as mínimas condições de sobrevivência. Eram tratados como mercadorias pelos europeus. Então ali está mostrando já, aqui já está mostrando como que foi a chegada, né, dos africanos no Brasil, como que era a vida deles aqui no Brasil. Aí vocês vão ver de agora em diante aqui bastante coisa sobre os africanos, ó. Aqui está mostrando principais rotas do tráfico de africanos para o Brasil. Vocês estão vendo ali onde está o mapa do Brasil? E as flechinhas lá do continente africano lá, ó, da África. As flechinhas que está indicando de onde eles vinham, né? Eles eram trazidos para o Brasil, eles eram traficados, né? Ó, os africanos foram trazidos para trabalhar na indústria açucareira. Os primeiros africanos chegaram aos engenhos do Recôncavo Baiano, chegaram na Bahia, uma das regiões pioneiras no estabelecimento da economia açucareira. Então, a maior produção de açúcar no Brasil começou pela Bahia, e era lá que chegou os primeiros africanos. O trabalho dos negros substituiu o do índio, porque enquanto não chegavam os africanos, quem é que trabalhava na indústria do açúcar, nos engenhos de açúcar, eram os índios, né? Então, o trabalho dos negros substituiu o do índio, dos indígenas, por ser a mão de obra negra mais qualificada do que a indígena. Então, o negro sabia trabalhar mais do que o índio. Além disso, o tráfico de escravos africano dava altos lucros para os comerciantes. Foi uma das atividades mais lucrativas do sistema colonial. Então, quer dizer, na época do Brasil colonial, eles ganhavam muito dinheiro com o tráfico de escravos. Além de ser empregado no setor da produção de açúcar, foi utilizado também na agricultura de abastecimento interno, na criação de gado, também foi na criação de gado, né? Onde mais?
na criação de gado, nas pequenas manufaturas, que são as pequenas propriedades, né? Onde plantavam as agriculturas que era para a sobrevivência das pessoas que eles usavam no Brasil, né? Os legumes, os vegetais, né? No trabalho doméstico, também eles eram contratados, né? Eles eram escravos para trabalhar no trabalho doméstico, nas casas, e em toda a ordem de ocupação urbana nas cidades. Eram os escravos que se encarregavam do transporte de objetos, alimentos e pessoas. Então, os escravos, eles transportavam pessoas, alimentos, né? Eles transportavam todo tipo de serviço, né? Também tinha escravo vendedor ambulante. Que iam para a cidade, né? E trabalhavam nas quitandeiras. Sobretudo mulheres. As mulheres povoaram as ruas do Recife, Salvador, Ouro Preto, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e outras cidades. Então tinha muitas mulheres trabalhando também na venda de alimentos. Depois veio os imigrantes, né? Depois de tantos anos, né, trabalhando no Brasil, aí veio os imigrantes. A palavra quilombo aqui vai falar um pouquinho sobre os quilombos aqui, ó. Tá explicando um pouquinho sobre os quilombos, né? Ó, comunidades quilombolas. Essas comunidades quilombolas aqui, ó, eram as comunidades onde os negros iam se esconder quando conseguiam fugir. A palavra quilombo significa povo, ação, né? Era a ação deles, né? Deles reagir e fugir. Os quilombos representavam um espaço de refúgio para os africanos que conseguiram escapar do sistema de escravidão. Um regime escravocrata implantado no Brasil há mais de 300 anos, ao qual eram submetidos com violência e opressão. Então os negros sofreram bastante até conseguir, né, a liberdade. Com o fim da escravidão, houve mudanças no sistema econômico e cada trabalhador passou a receber um salário para custear sua moradia e sustento, comprar roupas, sapatos, móveis, etc. Então, quando houve o quê? O fim da escravidão, né, que apareceu a Lei Áurea, que como eu falei para vocês lá naquela linha de história, né, que foi abolida, né, a escravidão no Brasil, os escravos eram livres, eles começavam a trabalhar. Então eles tinham que eles mesmos trabalhar, ganhar o salário deles, para eles pagar um lugar para eles ficar, porque antes eles ficavam na senzala, né, lá nas fazendas, nos engenhos. Eles recebiam um salário e com esse salário eles tinham que se manter, se sustentar, comprar roupas, alimentos, sapatos, tudo, né? Só que eles ganhavam muito pouco. Esse novo sistema econômico foi responsável pelo desenvolvimento da economia. Aí houve um desenvolvimento na economia no Brasil, porque todo o salário que eles recebiam, eles gastavam, porque eles tinham que comprar alimentos e roupas, então aumentou o comércio. Então houve um desenvolvimento da economia, né? O dinheiro dos trabalhadores livres, que agora eram considerados livres, né, os negros, aumentou os lucros dos comerciantes locais e também elevou a quantidade de vagas de emprego, de modo a atender a demanda. Então, tinha muitos empregos, mas mesmo assim os negros tinham muita dificuldade em arrumar emprego por causa da sua cor. Eles davam preferência para os brancos ainda, né? Naquela época, desde a época do Brasil colonial, né? A principal questão, aqui ó, a principal questão, depois tem uma atividade para vocês fazer, né? A principal questão da abolição da escravatura e a omissão do governo, né, que o governo se omitia, o governo brasileiro, em relação aos escravos libertos. O governo não fazia nada por esses escravos que tinham conseguido a sua liberdade. Depois de trabalhar tantos anos, né, no nosso país, o governo não fazia nada por eles, deixando-os à margem da pobreza. Então existia muitos escravos pobres nessa época no Brasil.
né? Sem moradia e sem emprego, em razão do preconceito formado no Brasil colonial. O Brasil colônia, que era formado pelos europeus, eles eram muito preconceituosos. Ao mesmo tempo, houve um incentivo à vinda de muitos imigrantes europeus para o povoamento do território e o embranquecimento da população brasileira. Então a elite do Brasil, né, os ricos e os poderosos que mandavam no Brasil, os portugueses, né, e o rei do Brasil, eles começaram a incentivar e fazer propaganda para vir imigrantes para o Brasil, porque eles queriam povoar o território brasileiro. Tinha muita pouca gente aqui e eles queriam povoar. E também queriam embranquecer a população. Com essa mistura, né, de raça, eles iriam conseguir embranquecer a população, né? Depois vocês têm mais essas atividades aqui. Aí terminou. E a atividade do Educapenha de vocês está relacionado com essas questões aqui. Do negro, né, dos africanos, do índio e da população brasileira. A cultura e a formação da população brasileira. Por isso que a nossa população brasileira é tão diversificada. Tem tantas culturas diferentes, né? E é diferente, ela é composta, né, por diferentes pessoas, né? De cultura, como índios, portugueses, africanos e outros imigrantes que vieram para cá, né? Japoneses, alemães, italianos, veio muitas holandeses, veio muitos imigrantes para o Brasil e mudou muito a nossa cultura. Então o trabalhinho de vocês do Educapenha está relacionado, eu vou marcar a página certinha, e está relacionado com esse tema que a gente estudou hoje, tá? Bom final de semana para vocês e beijo, até semana que vem.